Com tantas novas medicações para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, a exemplo dos inibidores do SGLT2, a exemplo dos agonistas do GLP-1, aí surge uma pergunta muito frequente. Ainda tem lugar para metformina no tratamento do diabetes mellitus tipo 2? É sobre isso que nós vamos falar para você agora. Metformina no tratamento atual do paciente com diabetes mellitus tipo 2. A resposta a essa pergunta é muito simples. Sim, existe lugar para a metformina no tratamento atual do diabetes mellitus tipo 2. A metformina é medicação de primeira linha, continua sendo a medicação de primeira linha. O que precisamos entender melhor são os seus limites. A metformina continua sendo o tratamento de primeira linha para o diabetes mellitus tipo 2, segundo tanto as diretrizes das sociedades brasileiras como de praticamente todas as sociedades internacionais que tratam esse tema. A metformina tem uma ação específica, diminuindo a produção de glicose pelo fígado, melhorando a sensibilidade das células à ação da insulina, ajudando no controle do peso. Mas o importante também, talvez o mais importante, e o pouco falado, é que a metformina tem várias outras ações também, vários outros efeitos, além do controle glicêmico. Ela tem efeitos cardiovasculares importantes, melhorando a função endotelial, melhorando o perfil inflamatório, tem uma ação também de neuroproteção, ajuda no controle do peso, diminui a resistência à insulina, tem um efeito antineoplásico. Então, a ação e os efeitos da metformina vai além do controle glicêmico. No tratamento atual do diabetes mellitus tipo 2, a principal pergunta é se a medicação que nós vamos usar, se o antidiabético que nós vamos usar, se diminui a morbimortalidade. E essa pergunta, quando é feita sobre a metformina, se a metformina diminui a morbimortalidade, sim. A metformina também diminui a mortalidade global e diminui o número de eventos cardiovasculares. A metformina é uma droga com uma boa tolerabilidade, porém tem alguns efeitos colaterais que nós precisamos ficar atentos. Entre os efeitos colaterais, os mais frequentes são os efeitos gastrointestinais, náuseas, cólicas, diarreias, mas isso é de um percentual pequeno de pacientes. A deficiência, ela precipita, ela colabora para a deficiência da vitamina B12. Então, no paciente uso crônico de metformina, nós precisamos acompanhar os níveis de vitamina B12 no sangue. Em algumas situações muito raras, pode desenvolver uma complicação que é a acidose lática, mas o grande cuidado é a gente evitar o uso da metformina naqueles pacientes com doenças crônicas que apresentem descompensação grave, por exemplo, o paciente com insuficiência cardíaca descompensado, o paciente com insuficiência renal descompensada, com a taxa de filtração glomerular menor do que 30 ml por hora, todos esses casos a gente deve evitar o uso da metformina e, consequentemente, evitar essa complicação, que seria a complicação mais grave que a acidose lática. Mas, contrabalançando com os efeitos colaterais, é uma droga que nós temos uma segurança muito grande, com dezenas de anos de experiência, com efeitos comprovados através de estudos de longa duração. Então, sem sombra de dúvida, a metformina continua sendo uma medicação de primeira linha no tratamento do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Alguns erros na prescrição, ou até falta de cuidados na prescrição, pode comprometer os benefícios da metformina e nós precisamos ficar atento a isso. Então, você que é diabético tipo 2, que usa metformina, ou você que é profissional de saúde e que prescreve metformina, ficar atento a iniciar com doses menores para nós termos um período de adaptação da dose. É um erro frequente iniciar o uso da metformina já com doses elevadas. Um outro erro frequente também são as subdoses. Doses muito pequenas da metformina, a gente não consegue atingir o objetivo terapêutico esperado. Outro erro muito importante é não ajustar a dose de metformina conforme a função renal. Então, a função renal no paciente diabético tipo 2, ela precisa ser monitorada. E a metformina ela é contraindicada quando a taxa de filtração glomerular está menos de 30 ml. E entre 30 e 45, a gente deve fazer a metade da dose que a gente pretendia, o que a gente esteja fazendo para aquele paciente, a gente deve reduzir para a metade da dose. E acima de 45 ml, você mantém a dose normal. Outro ponto importante para chamar a atenção é evitar usar metformina mediante exames contrastados e também mediante cirurgias, intervenções cirúrgicas. Não esquecer de monitorar os níveis de vitamina B12 naqueles pacientes em uso de metformina pelo menos uma vez no ano e orientar o paciente para usar metformina após ou junto com as refeições.
Mas, para concluir, a gente quer reforçar aqui que a metformina continua sendo a medicação de primeira linha no tratamento do paciente com diabetes mellitus tipo 2. É muito positivo hoje a gente ter a metformina disponível praticamente em todas as unidades de saúde do país. Isso é muito positivo. Isso ajuda muito na redução da morbimortalidade. E apesar das novas medicações, nós não podemos esquecer os benefícios do uso da metformina. Ela, quando bem indicada, quando associada às mudanças do estilo de vida e associada às novas terapias, às novas drogas, ela contribui muito com a qualidade de vida, contribui muito com o equilíbrio, com o controle do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Se esse vídeo foi interessante, curta, compartilhe com quem tem interesse para que você possa continuar recebendo informação de qualidade.